como que foi a questão do idioma? Porque aqui em Singapura a gente já falou, né, que é o inglês. Sim. E você já fluente no alemão, mas o alemão não ia adiantar aqui, você tinha que aprender a língua. Sim. E como que foi esse processo para você de aprendizado da língua? Então, eu sempre fazia aquelas escolinhas de inglês no Brasil, mas eu nunca fui, assim, aquela aluna número 10, sabe? Então, eu sempre tive dificuldade naquilo. Então, assim, digamos que o meu inglês, quando chegou aqui, era aquele bem, assim, básico. Eu sabia falar, tipo, sei lá, o básico, tipo, good morning, boa noite, e a escrita, né? O que a gente aprende no português do Brasil, isso, no inglês, né? No inglês do Brasil. Isso, no inglês do Brasil, aquela coisa bem básica. Então, assim, quando eu cheguei, eu ficava grudada no meu pai, qualquer lugar que a gente ia na rua, eu fazia, assim, tudo com ele, não saía sozinha, porque, né, eu não sabia falar. Aquela insegurança ainda. Aquela insegurança, então, assim, foi realmente aos poucos que eu fui escutando e aprendendo. E até que meu pai falou assim, Samantha, vamos achar um estágio pra você em qualquer coisa aí. Que aí você vai estar em contato diário com alguém e você vai aprender, tipo, automaticamente. Aí eu fiquei meio receosa, né, obviamente, mas aí eu falei assim, tá. Seu pai queria mesmo te jogar na vida, né? Falar, vai. Vai. Né, porque só ficar em casa e falar com ele não ia adiantar muito. Daí a gente conseguiu um estágio em um restaurante suíço e eu fiquei 3 semanas lá. Assim, fazendo... Restaurante suíço não era proposital, não, né? Porque a língua não tinha nada a ver, não, né? Não, é porque era restaurante suíço, mas só falava inglês lá. Ah, tá. Sim. Não tinha nada a ver com a facilidade, né? Que seu pai queria mesmo que você aprendesse Sim, não, inglês, a gente escolheu esse restaurante porque era um amigo dele que trabalhava lá, então seria mais fácil deles aceitarem uma estagiária, né? Porque ele já conhecia. Suíço, que você falou, eu fiquei ligada na questão da nacionalidade do seu pai. Aí ele conversou com esse amigo dele e falou assim, minha filha tá querendo fazer um estágio só pra, sabe, forçar ela a falar inglês e aprender. Ele falou assim, vem, fica aqui, aprende um pouco, fica um mês, faz um estágiozinho e deixa que ela vai aprender. E foi isso. Aí eu fiz esse estágio por 3 semanas, foi bem difícil. Nossa, porque eles me colocaram como hostess, né? Eu não sei como que fala isso no Brasil, mas aquela menina que recebe as pessoas na entrada do restaurante e te encaminha pra mesa. Então aquele, você chega, né? Você fala, oi, boa noite, qual o seu nome? Deixa eu ver qual a sua mesa, aquela coisa assim. Eu decorava só aquela falazinha mesmo. E se a conversa fugisse dali, eu estaria assim. Então você tá igual a Kate, eu lembrei da situação que a Kate também, quando começou com natação, ela fazia as frases prontas, né? Pra na hora do apuro ela já tava toda. E quando a criança falava alguma coisa diferente com ela, já fugia do script. Já ficava nervosa. Mas aí, essa situação, né, acaba forçando você a estudar, a aprender. Com e foi assim. Né? Eu acho que é assim que a gente aprende, né? Sim. Eu não fico no apuro porque eu fico meio que numa bolha aqui, né, em Singapura. Porque eu não trabalho, né? Eu trabalho em casa só, né? O meu contato com a língua acaba sendo mais na academia, né? Eu acho que a academia é muito bom, porque de vez em quando eu consigo conversar, consigo interagir um pouquinho. Então isso me favorece, né? E na igreja também eu consigo, né? E mesmo no dia a dia, as pessoas, né, que aqui a maioria, né, fala inglês, então você tem que, um momento, na escola, na terapia do meu filho, então em algum momento eu preciso do inglês. Isso, e sem contar o visual, porque ônibus, todo lugar que você vai, você encontra escrito em inglês, então você tá lendo, a gente lê o tempo todo, então faz leitura de tudo e das palavras. Sim, isso então, te ajuda você a absorver, a lembrar. Eu olho o tempo todo, quando eu tô andando no metrô, cartaz, outdoor, fico todo tempo olhando para aprender a memorizar mesmo as palavras. Então isso também me favorece, mas eu não tive uma experiência tão forte assim, igual a sua, né? Realmente foi impactante, é o que faz aprender. É o único jeito, né? Às vezes a gente tem que ir tem gente que pode ir pro caminho mais fácil da vida e tem gente que não tem essa opção, vai pelo lado mais difícil. E olha, eu vou te falar uma coisa, que às vezes as pessoas pensam que porque a gente mora fora, a gente aprende a língua do lugar. Só que você pode entrar e sair do país, ficar anos morando e nunca aprender a língua se você não tiver interesse. Exatamente. Porque hoje
tem muita facilidade. Tem muita oportunidade. Muita tecnologia. Porque, por exemplo, quando você... Vamos supor que a gente estivesse aqui em Singapura. Sim. Só tivesse a televisão pra gente assistir. O que ia acontecer? A gente ia assistir televisão na língua, no inglês. Só que quando a gente chega aqui, a gente tem internet. Então a gente pega, a preferência, o idioma que a gente fala, que é o português. Então a gente vai procurar programações, jornais, tudo em português. A gente mesmo tem que se controlar, sair da bolha pra aprender, porque opção a gente tem, sabe? Então... Aqui a gente está inserido na cultura, então a gente tem que realmente tentar se introduzir na cultura deles, aprender tudo e experimentar, né? Experimentar é tudo.